Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quarto episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. Vamos fazer uma análise desse episódio sensacional que eu ainda não digeri. Cara, que episódio fantástico, melhor episódio dessa temporada e eu tô pra dizer que é um dos melhores episódios, se não o melhor, de toda essa nova série de Demolidor Renascido. Cara, que episódio perfeito, sensacional, acertando algumas teorias que a gente já tinha bolado aqui no canal. Vamos falar de algumas referências, easter eggs e principalmente o que vai acontecer nos próximos episódios com os nossos personagens principais, com a Vanessa, com o Mercenário, com o Fisk. Então, vamos pro vídeo. O episódio já começa nos mostrando a linda vida de um homem bom. Um homem inocente. A gente tá falando de Tony, não de Ben Poindexter. A gente tá falando de Tony. A gente vê então, né, o Poindexter ali sendo chamado de Tony pela sua vizinha, mostrando ser uma pessoa boa, tomando seu cafezinho da manhã, todo tranquilão, bonitinho. É isso que caracteriza, inclusive, a psicopatia dele, né? Ele é psicopata. O cara é louco, entendeu? Ele tá tranquilão do nada, ele liga lá pra força-tarefa, faz um maior homicídio, tá ligado? O maluco faz uma chacina dentro da lanchonete e tá tranquilaço, tá ligado? Ele tá vivendo a vida dele normal, ninguém conhece o Poindexter, até que ele vai à lanchonete tomar um milkshake de banana com chantilly. Quem não quer chantilly no milkshake, né, rapaziada? E aí ele liga pra força-tarefa e fala sobre Frank Castle. O Justiceiro tá sendo mais mencionado nessa série aqui, nessa temporada, do que o Fog Nelson. É absurdo. Frank Castle que nem vai aparecer nessa temporada, né? Então o Mercenário liga pra força-tarefa e diz que o Frank Castle, o Justiceiro, estava naquela lanchonete que ele, obviamente, estava. No caso, não foi um chamado para o Frank Castle, mas foi uma armadilha para a própria força-tarefa. A gente sabe que o Mercenário ele está do lado, entre algumas aspas, dos vigilantes e do Demolidor. Durante a luta dos dois no apartamento, ele mesmo fala sobre isso, que eles estavam do mesmo lado. E ele tá realmente lutando contra a força-tarefa. Ele não precisa ir até a força-tarefa. Ele dá aquele show dele lá na lanchonete contra a força-tarefa. E que show, hein, Mercenário? Que show, Mercenário! Realmente, é muito anti-higiênico você levar um cachorrinho pra lanchonete. Agora, matar uma força-tarefa inteira ali de anti-vigilante, beleza, sem problema nenhum. Cara, que cena linda, né, assim, de coreografia. Que porradaria absurda do Mercenário contra a força-tarefa. Ele que só tá atingindo a rapaziada da força-tarefa nos olhos. Ele fez isso no primeiro episódio, fez agora de novo, e a gente viu também na luta final lá no ringue, lá no Fogwells, né, na academia Fogwells. Ele também atira em todo mundo da força-tarefa apenas no olho. É um detalhe interessante que a gente percebe desse mercenário aqui, do Poindexter. Cara, ele faz uma porrada absurda e, cara, uma das melhores cenas do mercenário em toda a série do Demolidor, cara. Ele que rendeu muitas cenas fodas na terceira temporada de Demolidor e agora rende mais uma cena absurda contra a força-tarefa. Mata todo mundo porque ele simplesmente estava com vontade de matar a força-tarefa. Ele queria eliminar a força-tarefa. Liga pra todo mundo e leva todo mundo pra armadilha. E deu certo, o plano dele deu certo, ele matou todo mundo. Cara, cena absurda, cara, muito bem feita, muito bem feita. Eu estou muito feliz com as cenas de luta que a gente tá tendo nessa série. Estão muito boas e estão superando a minha expectativa, graças a Deus, cara. Então vemos mais uma vez o prefeito rei do crime ali, comandado pela Bibi Yurik, e vemos ele falando sobre a sua fumaça, a sua cortina de fumaça do Fisk, que no caso é uma ironia, né? A gente sabe que a luta do Fisk no Fogwells é uma cortina de fumaça pra tudo que tá acontecendo, né? Do Northern Star, do tráfico de armas do Wilson Fisk, e aí a própria Bibi Yurik usa isso como ironia. No caso, na reportagem, a cortina de fumaça do Fisk é a luta. A luta é a cortina de fumaça pra eles conseguirem falar sobre o Northern Star, né? Ela faz uma brincadeira, ela inverte as coisas. Só que a gente sabe que a grande cortina de fumaça mesmo é para esconder todo o tráfico de armas,
tudo ilegal que o Fisk tá fazendo no Northern Star. Então é uma ironia, uma brincadeira que a Bibi Yurik faz, mais uma brincadeira que isso aqui vai acabar mal, cara. Vemos então a colheita de provas da Karen, junto com o próprio Matthew, junto com a Tigresa Branca ali, né, a Angela Del Toro, com a própria tia da Angela falando dando algumas coisas, né, alguns pronunciamentos ali em câmera, em vídeo, e eles estão coletando provas contra o Wilson Fisk. Isso aqui ficou meio óbvio, né, eles estão pegando todo mundo que estava preso para usar isso como prova. Já que eles não têm mais as armas para provar nada, eles vão usar a grande prova dali. E eles usam também o Christoph, que era a chave mais importante, cara. Christoph, que não apareceu desde o primeiro episódio, estava escondido, óbvio, porque a Força Tarefa está indo atrás dele. Mas ele volta e nós vemos a grande fala dele também. Ele precisa, inclusive, de um advogado ao seu lado. Como o Matt Murdock está desaparecido, tem que ser algum advogado na ativa, que no caso seria a Kristen. E por isso ela vai e eles conseguem a filmagem do Christoph falando tudo. O Christoph também, durante a sua fala, ele diz que eles chamavam o grande contratante do navio de Rei do Crime. Nome que a gente não ouve tem um tempinho, hein, rapaziada? O Wilson Fisk não é mais visto como Rei do Crime. Fisk agora é visto como Prefeito Fisk. Então, o nome Rei do Crime, a pronúncia Rei do Crime, já não é falada há muito tempo, cara. Isso prova o quanto Fisk ainda é o Rei do Crime nas surdinas e o quanto ele tem essa personalidade diferente. A gente está vendo, desde a primeira temporada de Demolidor Renascido, apenas o Prefeito Fisk. Mas nesse episódio nós vemos a volta do Rei do Crime, cara, e ficou sensacional. Eles então fazem essa colheita de provas do Christoph, de todo mundo que tava ali, e vai salvar de alguma forma. Eu vou comentar sobre a morte do Christoph, mas isso também vai salvar. Por quê, rapaziada? A gente vê durante o final do episódio que o serviço é feito, sem brechas nenhuma, como o Fisk tinha falado, e o Christoph é morto pelo Buck Cashman. Beleza, o Christoph morreu. A gente já imaginava que isso iria acontecer, porque o cara literalmente estava com todas as provas possíveis. Vai acontecer alguma coisa? Só o seu julgamento que não, porque o Christoph está morto. Porém, eles têm toda a gravação e as provas do Christoph falando tudo que aconteceu, do lado de um advogado. Então, eles têm essa prova, eles têm essa possibilidade e isso vai ser levado a tribunal. Isso vai ser levado a julgamento. Mesmo com a morte do Christoph, ele ainda é um herói. O cara salvou a pátria e aquela gravação dele pode salvar, inclusive, toda a raça dos vigilantes da resistência que está contra o Wilson Fisk. Porque mesmo com ele morto, eles ainda têm a gravação de tudo que ele falou e todas as provas. Durante a conversa ainda do Demolidor com a própria Angela Del Toro, o Demolidor vê que ela está com o seu colar. Então ele questiona, né, se ela vai ter a responsabilidade de usar aquele colar e de ser uma vigilante, de ser a Tigresa Branca. A gente sabe que ela tem essa responsabilidade e ela aceita também essa responsabilidade. Ela aceita esse fardo. Só que ela também pergunta se o próprio Demolidor vai ter essa responsabilidade. E aí que vem uma questão muito legal. Porque durante a conversa do Demolidor com o Espadachim fala pra ele que ele não tem que montar uma equipe de vigilante, que ele não tem que chamar pessoas como o Espadachim, que o Demolidor tem que agora agir como quem ele é um símbolo. Ele diz que o Demolidor agora é um símbolo de esperança para as pessoas que estão resistindo ao Wilson Fisk na cidade. Agora ele é muito mais do que só um vigilante qualquer que a gente viu durante 4 temporadas aí de série de Demolidor. Ele agora é um símbolo. Demolidor agora ele transmite esperança para uma cidade inteira. Então ele também agora assume um papel muito maior do que só um vigilante qualquer. Então o Fisk ele promete ali deixar a Vanessa ir para Albany para conversar com a governadora, mais uma vez mandando a Vanessa embora. Obviamente o Fisk faz isso até para proteger a Vanessa de qualquer atentado contra ele e contra a Vanessa. Eles sabem que o mercenário tá atrás dele. Então era até pra Vanessa ter entendido isso aqui, sabe? A gente sabe que não é legal ficar mandando a esposa dele toda vez embora de Nova York quando ele vai fazer alguma merda. Foi assim em toda a série de Demolidor. E tá explicado por que o Wilson Fisk foi corno. Porque ele fica mandando a esposa dele embora toda vez que ele vai fazer bosta. Mas nessa situação era pra Vanessa ter entendido, cara. Por quê? Ele tá protegendo os dois, sabe? Eles estão com o mercenário na cola deles. O Poindexter tá na mira deles, cara. Então, era óbvio que ele faz isso aqui pra mandar a Vanessa pra algum tipo de proteção junto com a governadora. Então,
Por isso que ele manda ela embora. E a gente vê que a saída da Vanessa transmite algo muito maior do que só uma saída, cara. Além do relacionamento dos dois, nós vemos a volta do Rei do Crime. No momento em que a Vanessa vai embora, no momento em que a Vanessa rala, nós vemos o quê? Nós vemos Wilson Fisk indo conversar com o Charles lá no porto e o Wilson Fisk como Rei do Crime, cara. Acabou aquela visão de prefeito Fisk que a gente tinha. Terninho bonitinho, terninho mais apertado, mostrando uma pessoa diferente, nada disso. A gente vê a conversa do Fisk com o Charles lá no porto, junto com o Buck, cara, vai me dizer que não lembrou as cenas das primeiras temporadas de Demolidor, do Fisk como Rei do Crime mesmo, com o Wesley do seu lado, indo conversar ali com o Nobu, com o Tentáculo. Porra, vai me dizer que você não lembrou disso aqui? Óbvio que você lembrou, porque a partir do momento em que a Vanessa vai embora de Nova York, o Rei do Crime entra em ação. Ele não é mais o Rei do Crime enquanto a Vanessa tá com ele. A Vanessa rala, o Rei do Crime volta. Ele tá usando seu ternão branco, seu sobretudo, deu até uma mudança mesmo de visual no personagem. O próprio Wilson Fisk tá até maior, parece, cara, relembrando os velhos tempos ali de Rei do Crime. Cara, muito foda a gente ver que ele ainda é o Rei do Crime, que ele ainda está nas surdinas de Nova York, mas são poucas pessoas que veem ele agora como Rei do Crime, porque ele tá escondendo muito bem a sua identidade, cara. E eu achei muito foda a volta de caracterização, a volta do personagem do Rei do Crime mesmo nessa cena aqui. E já falando sobre o próprio Charles, a gente vê que o Buck não peida pra ninguém. O Charles tenta ameaçar o Fisk com as armas, porque tem que mandar aquelas armas pra Guiné-Bissau o quanto antes. Ele tenta botar uma ameaça no Fisk e não dá certo. Cara, ele tá com o Buck do seu lado. Você tá batendo de frente com o Wilson Fisk, com o Rei do Crime. Você não tá batendo com qualquer um, cara. Você não pode ameaçar o Rei do Crime. O Buck mata como se fosse formiga aqueles seguranças do Charles. E o Charles fala, meia merda, o maluco tá na merda. O maluco tá com o furico na mão, porque ele sabe o poder que é o Rei do Crime e ele sabe que ele ameaçou e que ele zombou e que dá cara do Wilson Fisk. E a gente sabe como que o Wilson Fisk fica quando alguém zomba da cara dele. Cara, que cena também muito foda e já deu pra ver muito como vai ser essa participação do Charles mesmo na história, né? Ele é esse meio entre crimes, entre coisas ilegais do Fisk, principalmente as armas. Ele é o dono de todo esse cartel mesmo que tá mandando armas lá pra Guiné-Bissau e agora tá explicado por que ele tem tanta ligação com o Northern Star e por que ele tá com tanto poder também por cima do Rei do Crime. Porque ele mesmo tem ligações com a Valentina de Fontaine, ele tem ligações com pessoas fortes e pessoas ligadas também a esse tipo de tráfico de arma. Mas foi muito foda essa cena, a gente vê a volta do Wilson Fisk, a volta do Rei do Crime principalmente, cara, muito foda. Também tivemos durante esse episódio alguns flashbacks das primeiras temporadas lá na Netflix, cara. Durante a conversa do Matthew com a Karen, que inclusive conversa muito legal, né, que ele inclusive fala que ama ela, uma conversa muito boa entre os dois. Ele relembra alguns flashbacks dele criança no Fogwells, na academia que o seu pai lutava, já que o pai do Matthew era um grande boxeador, né? Então, e já que a luta do Fisk vai ser no Fogwells, a gente vê um flashback do Matthew criança com o seu pai lá no Fogwells. Assim como também nós vemos alguns flashbacks na igreja. Quando o Matthew ele tá caçando o mercenário, ele vê alguns flashbacks dele criança na igreja. E a gente vê uma mudança de formato ele também do episódio, né? Da tela do episódio, aquele formato que pra mim tinha que ser o que tá sendo usado, porque, porra, é um formato muito melhor, aquele formato da Netflix, aquele que tampa a tela inteira, é o melhor formato, cara. Essa linha preta em cima é ridículo, mas beleza. Durante os flashbacks voltam também ao formato original de tela da Netflix. Foram algumas referências bem legais sobre isso, cara. E como eu já tinha falado aqui também, o Matthew vai na igreja e vemos uma cena muito foda também do Matthew indo na igreja, cara. Ele voltando pra igreja. Desde a terceira temporada que a gente não vê o Matthew voltando pra igreja e tendo esse reencontro num lugar que teve tantas coisas absurdas em toda a série de Demolidor, cara. Ele tá fantasiado ali, vestido de agente, né, da Força Tarefa, porque ele tá caçando o mercenário. Ele vai até a lanchonete, ele encontra a moeda da igreja e por isso ele vai até a igreja. Ele conversa então com o padre e vemos que após aquela cena do segundo episódio, quando o Poindexter vai à igreja, o Poindexter ameaçou mesmo o padre. E vemos que ele mora perto da igreja. E isso é o suficiente para o Demolidor, para o Matt Murdock, ele conseguir pegar todas as referências que ele tem em volta para tentar achar a casa do mercenário.
Ele então foca no ouvido, foca no seu som e ele encontra a casa, encontra o apartamento e vai de encontro ao mercenário. Mais uma cena de luta épica, mais uma cena de luta foda dessa temporada, desse episódio inclusive, que nós vemos aí entre Demolidor e Mercenário. Os dois caem na porrada e a gente vê que o Matthew ele bateu com vontade, ele bateu com gosto. Aquela porrada que ele deu ali foi pelo Fog, ele não vai matar o mercenário, a gente sabe disso. Tudo bem, nos quadrinhos isso acontece, mas pelo menos agora ele não vai matar o mercenário, mas ele enche o Poindexter de porrada. Enche o Poindexter de porrada e o Poindexter chega ao ponto de não, bater mais ali contra o Matthew, botar a velhinha ali de refém e falar que os dois estão do mesmo lado e que ele só vai fazer o que o Matthew não faz. No caso, o que ele quis dizer aqui nessa cena é que ele vai matar o Fisk, coisa que o Matthew teve oportunidade e nunca fez, porque isso vai contra os princípios do Matt Murdock. Por isso, que ele nunca matou o Wilson Fisk. E ele ri e tal, brinca e fala com o mercenário. Não cita o nome dele nunca mais. No caso do Fog, por conta do mercenário ter matado o Fog. E segundo o próprio mercenário, ele tá até arrependido. Fala que não foi algo legal que ele fez. Vai me dizer, você vai me falar isso agora, Ben? Tá de sacanagem, né, cara? Mas beleza. E então o Demolidor ali conversando com ele, fala que ele não pode matar o Wilson Fisk. Não pode matar o Rei do Crime porque ele não pode tornar o Fisk um Marte. Pelo menos até agora, o Fisk não tem nenhuma prova além das armas e das pessoas de que o Fisk é o Rei do Crime ainda, de que ele não deixou o seu legado de Rei do Crime. Então, até o momento em que o Demolidor conseguir provar para Nova York inteira que o Rei do Crime ainda é o Rei do Crime, ele não pode matar o Fisk, não pode nem deixar ninguém matar o Fisk, nem o Justiceiro, nem o Mercenário, nem a Karen, nem ninguém. O Wilson Fisk não pode morrer pra não se tornar um Marte. Se ele se torna um Marte, acaba tudo o que o Demolidor lutou. Acaba por tudo que o Demolidor já lutou contra o Wilson Fisk. Mercenário não entende assim, Mercenário só quer ver ele morto. Então ele foge e, obviamente, vai atrás do Wilson Fisk e da própria Vanessa, cara. O Demolidor ele foi ao encontro do mercenário no intuito do quê? Dos dois entrarem em um acordo, irem até a luta do Fisk, prenderem ali o Fisk, tentar pegar ele e aí sim colocar as provas em ação. Ele queria bolar mesmo uma aliança com o mercenário. É juntar, cara, a fome com a vontade de comer. Eles não são parceiros e nem amigos, mas é juntar a vontade dos dois de ir contra o Wilson Fisk. Mercenário é muito mais radical. O Demolidor nem pode deixar ele matar o Fisk, como eu falei. Então, o acordo dos dois não fica muito forte, os dois não entram em um acordo e a bosta acontece no final do episódio. Mas antes disso, nós vemos a luta do Fisk, a tão aguardada luta ali dentro do Fogwells, a academia do pai ali do Matt Murdock, a academia de que ele era um boxeador, tem toda uma simbologia em volta disso e vemos a luta do Fisk contra aquele grande lutador lá, coitado, que não aguentou muito não, né? A gente sabe também que, porra, bater de frente com o Fisk é doideira. O Fisk então enche o maluco de porrada, o maluco fica desnorteado, coitado, não tem nem pra onde ele ir, ele fica totalmente desnorteado, mas quem também se desnorteia é o próprio Fisk vendo a Vanessa. Vanessa entra na luta, quem não quer nada, cara, com um cara ali de quem não quer nada. O Fisk não entende nada porque era pra Vanessa estar em Albany, era pra ela estar segura lá em Albany, ele sabe que ela não tá segura naquela luta ali e que aquilo ali é um chamativo pro mercenário chegar. Então ele até toma uma porrada na hora que ele vê a Vanessa, porque distorce ele. E nós vemos, inclusive, essa presença da Vanessa sobre a vida do Fisk. Ela mesmo tinha falado com a governadora que ela pode controlar mesmo os sentimentos do Fisk. E vemos diretamente isso nessa luta. Ele, a partir do momento em que vê a Vanessa, fica fraco e fica frágil. Tanto que ele apanha pro cara na hora. Mas depois que ele vê a Vanessa, ele raciocina e pensa, eu não posso perder isso aqui. E aí ele fica mais forte ainda, mais bravo e quase mata aquele lutador. Então são dois tópicos mesmo, cara. No mesmo momento em que a Vanessa deixa ele mais frágil e mais fraco, também deixa ele mais forte. É um equilíbrio muito grande entre a presença da Vanessa na vida dele. Só que isso não vai durar muito tempo, porque nós vemos a melhor cena de luta desse episódio. A melhor cena de luta desse episódio. Mercenário chegando no Fogwell, sendo perseguido pelo Demolidor. O Demolidor tava tentando impedir, cara. Não é pra você matar a Vanessa, não é pra você matar o Fisk, cara. Vamos resolver isso aqui da forma certa. Vamos resolver isso aqui com a justiça. A gente só tem que se ajudar. A gente se ajuda, mas não dá certo, cara. O Demolidor até consegue impedir um pouco e até tenta impedir mesmo. Só que não é por muito tempo.
Mercenário entra, mata todos os agentes da Força Tarefa no olho, como eu falei com vocês. Mais uma vez ele atingindo todo mundo no olho. E ele não tenta em nenhum momento matar o Wilson Fisk. O Fisk sabe que o mercenário não tava ali pra matar ele. Então, ele mesmo, cara, vai atacar a Vanessa várias e várias vezes. Ele tenta e tenta atacar a Vanessa. A Vanessa é protegida até que ela tira sua arma e era pra ela ir embora. A Vanessa não podia ter ficado ali. Ela conhece o próprio Poindexter, sabe o poder que ele tem. Ela atira no peito dele. O Poindexter vai morrer? Óbvio que não. É óbvio que o mercenário não vai morrer com aquele tiro da Vanessa. Mas, cara, é o suficiente também pra ela ficar exposta. Mercenário não erra nenhum alvo, cara. A gente teve isso mostrado no episódio inteiro. O episódio inteiro mostra o mercenário não errando nenhum alvo. No último momento, que ele mais queria, ele vai errar o alvo? É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Ele pega, então, e atinge a Vanessa com aquele pedaço de vidro. Mas isso aqui foi proposital? É óbvio. E tem toda uma simbologia muito grande. O Fisk, além de ter causado tudo aquilo ali com a Vanessa, por tudo que a gente já viu em toda a série de Demolidor, ele também é o culpado por aquele caco de vidro. Porque é o caco de vidro com o rosto do Wilson Fisk. É aquela obra ali, aquele busto que estava sendo vendido com Nova York de vidro com o rosto do Wilson Fisk. Mercenário ataca a Vanessa com o próprio Fisk. Cara, isso aqui tem uma simbologia muito maior do que só um ataque. Então o caco de vidro acaba pegando na testa, no lado lateral da cabeça da Vanessa. Ela cai desacordada, com muito sangue. E galera, como eu já tinha teorizado com vocês, tanto no vídeo de ontem, quanto no análise do último episódio, do episódio 3, era meio óbvio que sim, Mercenário iria matar a Vanessa. Cara, eu acho muito difícil a Vanessa sobreviver. De verdade, falando sério, eu acho muito difícil que a Vanessa sobreviva a esse ataque do Mercenário. Mercenário fugiu porque ele sabia que o que ele queria foi concluído. Ele conseguiu atingir a Vanessa. Ele sabia que conseguiu e por isso ele deixou até o Demolidor parar ele e levar ele embora, sabe? E cara, é o que eu falei, sabe? Eu acho muito difícil a Vanessa sobreviver. Acho muito, muito difícil mesmo. Por tudo que aconteceu. Ela recebeu um caco de vidro na cabeça. Ela perdeu muito sangue e termina o episódio ela já desacordando. Ou seja, cara, isso aqui vai ser o estopim para o Wilson Fisk largar a prefeitura, voltar de vez para a vida de rei do crime. Porque como mostrou no episódio, no momento em que a Vanessa sai de Nova York, é o momento em que o rei do crime volta. Então, sem a Vanessa por perto, o lado dele animal vai voltar também. A gente teve esses dois lados sendo mostrados na luta, né? O lado frágil e o animal. O animal foi o último lado que ficou do Fisk, cara. Então, com a Vanessa realmente sendo morta pelo Poindexter nesse episódio, eu garanto pra vocês, ele larga a prefeitura, a Sheila vai assumir essa prefeitura e o Wilson Fisk vai voltar a ser apenas o rei do crime e vai voltar a querer vingança agora total, cara. Ele antes que tinha uma barreira sobre os vigilantes, que no caso era quando ele tava na prefeitura, essa barreira, ó, vai acabar se ele sair de lá. Ou seja, cara, rei do crime vai voltar com tudo. Eu acho que Vanessa não vai sobreviver, mas se ela sobreviver, ainda assim ele vai querer vingança total contra todo mundo. Cara, vai ainda continuar sendo um animal, mas vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, no 5º episódio. Comenta o que vocês acharam desse episódio aqui, que pra mim foi o melhor até agora, sensacional, absurdo, tudo foi muito bem feito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!